Boa noite. Palavra de Deus na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. E me lembro de ti, sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte, suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo por que estou sofrendo assim, mas não me queixo não. Sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Esta é a palavra do Senhor. Quem é o autor da carta a Timóteo é São Paulo, que é o principal autor da Sagrada Escritura do ponto de vista da quantidade de livros escritos. Deus usou de São Paulo para falar a muitas nações, a muitas terras, a muitas pessoas em particular. São Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Mas aqui na frente ele mesmo fala, lá no versículo 11, eu sou pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. O que quer dizer isso? Gentios eram aqueles povos que não eram nem os judeus, nem os israelitas. Eram os pagãos, gregos, romanos e outros que não eram judeus. Primeiramente, a palavra de Deus foi destinada ao povo de Israel, mas São Paulo veio depois e quebrou um pouco dessa fronteira e levou muita palavra de Deus para fora das terras de Israel. Por isso ele é chamado o apóstolo dos gentios. E a gente percebe aqui, desde o versículo 3 até o versículo 5, São Paulo saudando a Timóteo. Timóteo era um filho espiritual que São Paulo tinha. Timóteo acompanhou São Paulo em várias das suas missões, e São Paulo tinha um carinho como que de filho mesmo, de sangue, para com Timóteo. Tanto que nas saudações, tanto nessa segunda epístola, quanto na primeira carta a Timóteo, a gente percebe um carinho grande de São Paulo falando com Timóteo. Fala dele, fala da avó dele, fala da mãe dele, e fala que ele está sem cessar nas suas orações. O princípio aqui nada mais é do que uma saudação carinhosa de São Paulo a Timóteo. E o que mais nos interessa de verdade é a partir do versículo 6, quando São Paulo, depois de fazer um carinho em Timóteo, vem dizer: eu te exorto
a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Cada palavra tem um significado valioso demais. Se a gente for buscar no nosso dicionário, o que significa exortar, significa encorajar, significa persuadir, significa convencer, significa martelar na cabeça de alguém uma palavra, uma ideia, uma intenção. Mas também tem o sentido de correção de rumo, de correção de ideia, de correção de traçado, de correção de atitude. O ato de corrigir para que aquela pessoa que absorve a exortação se corrija no seu modo de agir, no seu modo de fazer, no seu modo de pensar. Então a gente vê São Paulo falando, não é que ele simplesmente recomenda alguma coisa a Timóteo, ele faz uma exortação, ele fala com insistência, ele quer persuadir a Timóteo de uma ideia. Ele dá muito mais do que uma recomendação, ele faz uma verdadeira correção de pai para filho para com Timóteo. E ele exorta a quê? A reavivar a chama de Deus. A reavivar a chama do dom de Deus. O que significa reavivar? Dar nova vida, dar vida novamente àquilo que já perdeu a vida. Reavivar a chama do dom de Deus. Esse dom de Deus específico que São Paulo falava aqui para Timóteo, ele queria dizer reavivar a chama do dom de Deus. Esse dom de Deus que Timóteo tinha recebido de São Paulo, há historiadores que dizem que Timóteo foi constituído como bispo, e tem gente que fala que ele foi instituído como sacerdote. E aqui não vai importar tanto se essa imposição de mãos feita de São Paulo sobre Timóteo foi para ele ser bispo ou se foi para ele ser sacerdote de umas das terras que eram evangelizadas pelas cartas e pela pregação de São Paulo. Esse ponto não é o mais importante. O que é importante é a gente pegar o verbo reavivar a chama do dom de Deus. Eu não fui constituído sacerdote, eu não fui constituído bispo, e vocês também não. Pode ser que algum de vocês até vai seguir o caminho sacerdotal, mas talvez não. Mas o reavivar não vale só para bispos e sacerdotes, como São Paulo estava dizendo para Timóteo. O reavivar a chama do dom de Deus que habita em nós é para reavivar todo e qualquer dom dado por Deus a nós. O dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, no caso de Timóteo, era o episcopado ou era o sacerdócio. Mas quais são os dons que a gente recebe de Deus e que precisamos que sejam reavivados nesta noite? O primeiro dom que a gente recebe de Deus, qual que é? O dom da vida. O primeiro dom que a gente recebe de Deus é o dom da vida. E talvez parece paradoxal, parece contrário, falar que a gente precisa reavivar o dom da vida, mas se a gente precisa. Porque são tantas as vezes, eu tenho certeza que pelo menos algum de vocês tem essa sensação de estar vivendo como um morto-vivo, meio Walking Dead, para quem gosta. Talvez a gente está vivendo do corpo para fora, mas talvez a gente está sem aquele espírito, talvez a gente está perambulando. Isso talvez por conta de alguma dificuldade que a gente está passando, alguma provação que a gente está passando, alguma tentação que a gente está enfrentando, mas não é raro a gente encontrar pessoas e pessoas que precisam reavivar o dom da vida. Porque não basta que meus pulmões estejam recebendo oxigênio e não basta que meu coração esteja bombeando sangue para todo o meu corpo. Ter vida é verdadeiramente estar com alma, estar com ânimo, estar provido do Espírito. E quantos de nós estamos com o nosso corpo em pé, mas estamos espiritualmente falecidos, ambulantes por essas ruas?
Quantos de nós anda precisando ter a sua vida verdadeiramente renovada, mas verdadeiramente renovada lá no seu princípio básico de viver? Gente, é tão assustador a gente ver o índice de suicídio nos dias de hoje. E quando a gente vê sobre isso, quando a gente ouve sobre isso, a gente vê histórias que apontam muito a mesma coisa de pessoas que tinham desistido de viver há tempos. E a gente pensa que situação, que desespero enorme, bastante suficiente para fazer uma pessoa atentar contra o primeiro dom que Deus nos concede, o dom principal e pioneiro que Deus nos concede, que é o dom da vida. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está o seu dia a dia, mas eu tenho certeza que há uma porção da sua vida que precisa ser reavivada. E hoje essa é e tem que ser a primeira intenção a partir dessa palavra para a nossa noite de hoje. Eu te exorto a reavivar. A primeira intenção que nós vamos pedir para o Espírito Santo hoje é pedir um reavivamento. Reavivamento do dom da vida. Reavivamento do dom da fé. Uma pessoa que é amiga minha e da minha mãe, falava com a minha mãe essa semana que perdeu a fé. E era uma pessoa super de igreja, atuante e que desenvolveu trabalhos e trabalhos valorosos, tem uma folha de serviços prestados para a comunidade, para a paróquia gigante. E uma pessoa querida, uma pessoa atuante, uma pessoa capaz, através da qual Deus já fez muito, mas dizia que perdeu a fé. E todo mundo está sujeito a isso. Seja por problemas de enfermidade, seja por problemas de dentro de casa, seja por problema com pai, com mãe, com marido, com esposa, com namorado, com objetivos que não dá certo, por problema financeiro. Os católicos, os cristãos estão perdendo a fé. E hoje aqui nessa noite, além de reavivar o dom da vida, é preciso de verdade que permitamos que o Espírito Santo venha reavivar a nossa fé. Porque a gente não morre apenas quando o nosso coração deixa de bater, a gente morre muito quando a nossa fé é vencida, a gente morre muito quando a nossa fé é apagada, a gente morre muito quando a nossa fé perde o vigor. E se você é uma dessas pessoas que precisa ter a sua fé reavivada, nessa noite nós estamos aqui para rezar por você. Nós estamos aqui para pedir ao Espírito Santo que venha reavivar o dom do perdão em nós. E como é preciso a gente pedir o reavivamento do dom do perdão, porque a capacidade de perdoar perde na maioria das vezes pelo nosso orgulho. Perde na maioria das vezes porque a gente não quer ceder. Perde na maioria das vezes porque a gente não quer dar a mão à palmatória. Perde muitas vezes porque a gente não quer perder, entre aspas, a razão. O dom de pedir perdão é preciso que o Senhor venha reavivar em nós nessa noite. É tão difícil exercer o dom de pedir o perdão. Isso é verdadeiramente um dom, não é para todos, porque é difícil. Vai contra os princípios humanos praticamente. Porque a gente tem um orgulho, a gente quer proteger o nosso território, a gente quer guardar a nossa razão. E é preciso exercermos o dom de perdoar e o dom de pedir perdão. E todos os demais dons. Falando agora dos dons carismáticos, o dom da palavra, o dom da profecia para quem tem, para quem pratica, para quem é da renovação, o dom da ciência, todos os demais dons que nos conduzem ao caminho de Deus e que recebemos oriundos dele.
E por que é preciso que a gente reavive? Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Eu quero focar principalmente na fortaleza, que é um dom. Hoje em dia a gente está numa raça de gente fraca, sem precedentes. A gente está numa raça de gente fraca que desiste fácil, que se acomoda fácil, que perde fácil, que se entrega fácil. Eu tenho a minha grande parcela de fraqueza e eu tenho certeza que vocês também têm. E fraqueza não combina com Deus. É lógico que forte de verdade é Deus. Nós somos fracos comparados com Deus. Mas na nossa vida de cristãos, na nossa vida de católico, nós precisamos ser fortes. Em outra palavra da Sagrada Escritura, o Senhor vem nos dizer que o reino dos céus é dos violentos. E talvez soe até estranho, semanticamente, falar que o reino dos céus é dos violentos, porque Deus prega tanto a paz. As bem-aventuranças parece que vão ao contrário disso. Mas quando o Senhor fala que o reino dos céus é para os violentos, é no sentido de que é para os fortes, é no sentido de que é para os que batalham, que é para os que lutam, que é para os que vão atrás, que é para os que esperam a providência de Deus, mas fazem a sua previdência na terra. E é interessante o tanto que as cartas de São Paulo vêm falar de sentido de guerra, de sentido de combate. São Paulo é o mesmo que vai falar depois, combati o bom combate. São Paulo usa vários exemplos de exército, de batalha, de combate, justamente para nos exortar no sentido que a nossa vida terrena é uma grande batalha. Exige força, exige fé, exige que a todo tempo estejamos reavivados. Então esse grupo de oração hoje, de uma forma especial, é para você que está desanimado na vida, para você que está desanimado na fé, para você que está desanimado no amor, para você que está desanimado, ou seja, sem ânimo, ou seja, sem alma. Esse grupo de oração é especialmente para você. Deus não nos quer tímidos, Deus nos quer fortes. E nós vamos rezar com toda a força que nós pudermos, para que nessa noite a fortaleza do Senhor venha habitar sobre você e venha te fortalecer nas suas lutas, nos seus percalços, nas suas provações, nas suas batalhas, que cada um de nós tem as suas. Cada dia guarda a sua bênção, mas cada dia guarda a sua batalha. Cada dia tem a sua luz, tem a sua graça, mas cada dia tem a sua provação. E é vivendo um dia após o outro que nós vamos vencendo na graça de Deus. São Paulo vem exortar Timóteo e animar Timóteo dizendo: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Eu não vou ser forte por mim mesmo, você não vai ser forte por mim, por você mesmo, mas é pelo poder, pela graça de Deus. São Paulo sofria pelo Evangelho. E eu e você sofremos também. Porque se a gente quer viver de uma forma correta, a gente vai sofrer, porque o Evangelho prega a correção de ideias, a correção de atitudes. Se a gente quer perdoar e pedir perdão, a gente vai sofrer por conta do Evangelho, porque é difícil pra caramba perdoar e pedir perdão. A palavra fala para amar os nossos inimigos, e isso é difícil demais. A gente sofre para colocar essa palavra em prática. A gente sofre para aceitar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é o falecimento de uma pessoa que a gente ama muito. Aí a gente sofre. Tem hora que além da saudade a gente fica com revolta.
Aí é sofrimento por conta do Evangelho. E só o poder de Deus pode nos fortificar nessas fraquezas de cada dia. A gente sofre pelo Evangelho quando a gente está passando uma enfermidade tamanha que a gente tem vontade de procurar um curandeiro qualquer, a gente tem vontade de procurar uma seita qualquer, a gente tem vontade de procurar uma religião, entre aspas, que não professa o Cristo. E se a gente vence a vontade ali de ir procurar outros recursos, a gente sofre pelo Evangelho, porque o caminho mais fácil seria buscar ajuda nesses lugares mais fáceis e acessíveis. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus para aquele momento, para nós, é a purificação através do sofrimento, é a graça talvez através de um sofrimento antes da cura chegar, mas é difícil, a gente sofre por conta do Evangelho. A gente sofre por conta do Evangelho quando a gente quer buscar saída em outros caminhos que não em Jesus. A gente sofre por conta do Evangelho quando a gente se renuncia a vícios que possuímos. É difícil. A gente sofre. A gente sofre por conta do Evangelho. Mas São Paulo vem nos dizer que vale a pena, porque aí somos fortificados pelo poder de Deus. E ele mesmo, São Paulo, vem nos dizer o porquê ele sofre. Ele diz que sofre por quê? Porque foi constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo pelo qual estou sofrendo assim. E aí eu sei que é meio piegas falar isso, mas a gente é obrigado a pensar que se São Paulo, que é São Paulo, sofreu, nós vamos ter a nossa parcela de sofrimento para passar também. Nós vamos ter o nosso calvário particular para termos direito a chegar na ressurreição. Isso é de cada dia. É cada um com suas cruzes, cada um com suas vias sacras, cada um com seus sirineus. E se serve de consolo, o ato de desistir é tão comum ao ser humano que até Jesus quis. Até Jesus, quando pediu ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, a parte humana de Jesus fez um apelo de desistência para Deus. A própria parte humana de Jesus pediu a Deus que, se fosse possível, afastasse a paixão, a crucifixão e a morte dele. Isso foi a fala da parte humana de Jesus. Mas depois, o divino que havia em Jesus gritou para Deus: mas que não faça a minha, mas a sua vontade. Primeiro apareceu a fraqueza do humano que Jesus é, mas depois, fortificado pelo poder de Deus, ele sofreu por conta do Evangelho e disse: contudo que não se faça a minha, Senhor, meu Pai, mas que se faça a tua vontade. Voltando para a palavra de hoje, São Paulo vai nos dizer lá no versículo 12: esse é o motivo pelo qual estou sofrendo assim, mas não me queixo não. Eu sei em quem eu pus minha confiança. E estou certo de que é assaz, ou seja, estou certo de que é suficientemente, bastante, muito, estou certo de que é suficientemente poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. São Paulo estava sofrendo, ele escreveu essa carta para Timóteo quando ele estava prisioneiro. Mas disse: eu não me queixo. Eu sei em quem pus minha confiança, ou seja, vai valer a pena. E essa foi uma grande emoção que surgiu aqui na segunda-feira na reunião do nosso núcleo. A questão da nossa confiança em Deus.
E aí serve para nós refletirmos mais uma vez em quem nós estamos colocando a nossa confiança no nosso dia a dia. Serve para nós refletirmos mais uma vez se nós confiamos verdadeiramente em Deus. Porque na hora do sofrimento, por conta do Evangelho, porque na hora da tentação e da provação, a nossa confiança é profundamente testada, e é aí que ou nós desistimos, ou nós permitimos sermos fortificados pelo poder de Deus. Nós desconfiamos muito de Deus. Quantas e quantas vezes eu já fiz, e é provável que você já tenha feito também, uma oração de entrega para Deus dos nossos problemas, das nossas intenções, de uma situação específica. Mas daí a pouquinho a gente vai lá, retira aquilo do colo de Deus e resolve pelas tamancas e vai querer resolver do jeito da gente, sem passar talvez pelo sofrimento necessário. Talvez a gente não confia, é aquela sensação de, a gente aqui, principalmente que é mineiro, nós que somos mais simples, fazemos muito isso, que tem hora que eu evito de, a pessoa diz, tem hora que eu evito de ir no médico porque vai descobrir aquele monte de coisa, ou tem hora que eu evito de falar tudo para o médico porque fico com medo do que ele possa verdadeiramente me dizer. E tem hora que a gente tem receio de entregar tudo para Deus, com receio que o jeito que Deus possa resolver a coisa seja o caminho do sofrimento. Aí a gente coloca no colo de Deus, mas talvez a gente puxa rapidinho, porque a gente tem um medo danado de contar um sintoma para o médico e ele falar que a gente está com tal doença. E talvez a gente esquece que Ele é o médico, que Ele é o capacitado para nos indicar o caminho da cura. Mas a gente quer fugir daquela verdade. Do mesmo jeito que a gente quer fugir da verdade do caminho de Deus. Porque em muitas das vezes o caminho de Deus vai ser o do sofrimento. Deus nos fez para sermos felizes, fez. Mas o ser feliz de Deus, nós encontraremos talvez ao fim do caminho, mas talvez antes vai ter uma etapa verdadeiramente forte de sofrimento. Porque é preciso que façamos a experiência do Calvário muitas vezes, para podermos termos o direito de fazer a experiência da ressurreição. E aí a nossa confiança é testada. E a nossa fé só vai ser verdadeiramente testada quando de verdade surgirem ocasiões que verdadeiramente puderem testar a nossa fé. É igual talvez a gente falar que nós somos fiéis ou infiéis. Para testar de verdade, talvez vai acontecer alguma situação de verdade que você vai ser provado. Não apenas na hora de dizer, mas na hora de verdadeiramente praticar. E a finalização de São Paulo aqui é magnífica quando ele diz: estou certo de que Deus é suficientemente poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Parece de uma audácia, parece de uma arrogância, parece de uma prepotência São Paulo falar isso, porque quando ele fala guardar meu depósito até aquele dia, ele está falando da salvação dele. E se ele fala que Deus vai guardar o depósito dele aquele dia, é porque ele já conta com a salvação dele. Em outro momento, voltando um pouco aqui na palavra na passagem de São Paulo, ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, agora só estou esperando a coroa da justiça que Deus me dará naquele dia.
Ele já sabe que ele vai ser merecedor da coroa, mas ele tinha um estado de espírito, uma proximidade com Deus tamanha, que a salvação já tinha sido revelado para ele de tal forma, e ele tinha total consciência que ele estava fazendo a parte dele para ser salvo a partir da salvação que é dada por todos, que é dada a todos por Jesus. Jesus já nos salvou, já nos salvou. A parte de Cristo está pronta. Agora falta eu fazer a minha e falta você fazer a sua. E São Paulo, olha que não é prepotência, não é arrogância, é certeza da fé que possui, é certeza do combate que combateu. Combati o bom combate. Agora eu só sei que Deus é poderoso o suficiente para guardar meu depósito, guardar minha coroa da justiça até aquele dia. Ele tinha ciência que a obra dele já estava feita. É muito provável que eu não vou chegar nem perto disso, e com todo respeito, é muito provável que você talvez não chegue nem perto disso. Mas olha que maravilha de exemplo de confiança. Ele confiava em Deus? Confiava. A graça de Deus estava sobre ele? Estava. A força de Deus estava com ele? Estava. Mas por isso ele foi poupado do sofrimento? Não. Ele estava escrevendo essas palavras de ânimo quando ele estava prisioneiro em Roma. Ele estava escrevendo isso, pondo o povo para cima, quando ele estava prisioneiro em Roma. Quando ele teria todo o direito de estar abatido, de estar com a face por terra, de estar com a saúde do corpo e da alma totalmente debilitada, de estar com a fé minúscula. Mas no pior momento dele ali de provação, de estar prisioneiro, ele estava encorajando outros. No momento de gigantesca provação de São Paulo, ele estava exortando seu filho espiritual Timóteo a crescer na fé, a manter a fé em Deus, a aguentar firme, a ser perseverante. Por isso acredite, no pior momento que você se julga estar, talvez você não estará prisioneiro como São Paulo estava, mas nas piores situações que você possa estar, você ainda vai poder exortar e animar alguém. Você ainda vai poder ser apóstolo e pregador, como São Paulo estava sendo para Timóteo. Você ainda vai poder ser isso para alguém. Basta que coloquemos a nossa confiança em Deus.